Olha, com alegria nós iniciamos o programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense, e chegamos até a sua casa, o seu lar, com este momento de meditarmos na Palavra de Deus. O programa Andando com Cristo, que é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, tem por finalidade este espaço para a família estudar a Palavra de Deus, meditar junto conosco na Palavra de Deus. Às vezes você ouve muita opinião humana, o homem falando de si para si, mas a Bíblia é a Palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Eu não sei se você tem uma Bíblia na sua casa. Se você não tem, passe ali na Igreja Presbiteriana, a Igreja do Relógio, como vocês chamam, que nós vamos te dar uma Bíblia ali com todo prazer. Pode passar lá e dizer, olha, o pastor falou que ia dar uma Bíblia para quem passasse aqui, que está assistindo o programa. Pode passar e procurar lá na secretaria da igreja. Eu tenho a alegria de te dar uma Bíblia. Não vou te cobrar, vou te dar a Bíblia para você estudar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você não pode ir para a eternidade sem conhecer as coisas da eternidade. E hoje nós vamos meditar numa porção do Sermão da Montanha de Jesus, quando Jesus ensina sobre a escolha inevitável do homem. E eu gostaria que você acompanhasse atentamente este estudo da Palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia na sua casa, pega, fique aí com você, que é a oportunidade que você terá de estudar junto conosco a Palavra de Deus e meditar na Palavra de Deus, tá bom? Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, conforme nós colocamos na introdução do programa, hoje nós vamos falar sobre os dois caminhos. A palavra de Deus, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versículos 13 e 14, nos dizem assim: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que se acertam com ela. Os dois caminhos. Provavelmente você já viu, ou até tem na sua casa, aquele famoso quadro dos dois caminhos. Esse que está aparecendo aí na sua tela, os dois caminhos. Nós somos colocados aqui nesse sermão de Jesus da montanha, diante de uma escolha inevitável. E o problema dessa escolha é que nós não temos muitas opções. Não é como aquela ideia do viajante que chegou na loja
e falou, lá é uma região muito boa para compra porque tem muitas opções. Jesus não deixa aqui muitas opções. Ele fala apenas de 2 caminhos e nos coloca diante de uma escolha inevitável. Talvez nós gostaríamos que tivesse muita escolha, ou até mesmo o contrário, que não houvesse nenhuma escolha, que o mundo fosse uma só religião, um conglomerado religioso, onde as pessoas não tinham que fazer escolhas, já nasciam dentro de uma escolha feita, enfim, não houvesse esta possibilidade. Um dos filósofos existencialistas, chamado Sartre, ele diz que o inferno é a escolha. Quando você tem que escolher, ela divide o seu coração, ela gera angústia, ela gera dúvida, ela gera um desconforto espiritual e emocional. Então o inferno é a escolha. Se você não tivesse que escolher, você não tinha tanta dúvida, tanto conflito na alma. E procede. Mas a verdade é que a vida nos coloca diante de escolha. A esta altura do Sermão da Montanha, Jesus já estava falando para os seus ouvintes que só haveria 2 caminhos pelos quais os homens haveriam de caminhar. E o mundo está dividido até hoje entre estes 2 caminhos, entre a semente da mulher e entre a semente da serpente e a semente da mulher. Aquele texto lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A corrente da bênção e da maldição, o caminho largo e o caminho estreito. A humanidade está dividida apenas nisso. Nós gostamos de imaginar uma terceira via, mas ela é ilusória, ela não existe. Então Jesus fala aqui desta escolha inevitável. Primeiramente ele fala de 2 caminhos. Por que 2 caminhos? O caminho largo e o caminho estreito. E o texto diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Então o caminho largo e o caminho estreito é uma linguagem de Jesus exatamente para dizer que há um caminho mais fácil para os homens e há um caminho que é mais difícil para os homens. Se você lembrar o Salmo 1, o Salmo 1 é todo em cima desta estrutura. Ele fala da bem-aventurança do homem que não anda no conselho do ímpio, não anda no caminho do ímpio, não senta na roda de escarnecedores do ímpio. E por outro lado ele fala do caminho do justo, que o prazer dele está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E depois Jesus fala que o caminho do ímpio perecerá e o caminho dos justos prosperará. Então o texto lá do Salmo 1, que não é de Jesus, do salmista, ele já diz que há um caminho do ímpio e há um caminho do justo. Quando Jesus está falando aqui destes 2 caminhos, um caminho fácil, um caminho difícil, ele está falando do reino de Deus, se referindo ao caminho estreito, e ao reino de Satanás e às coisas deste mundo, se referindo a um caminho largo. Este caminho largo, ele é confortável. Esse caminho largo, você não precisa de ter opiniões muito radicais, você não precisa ter uma moral muito radical. Você pode ser mais frouxo, mais liberal. Você pode ser, assim, andar segundo os seus pensamentos. O caminho é largo, cabe. Você pode andar segundo os seus pensamentos. Você pode seguir aquele modelo de religião do coração. Ah, pastor, eu só faço o que meu coração pede. O caminho largo é assim mesmo, é o caminho do coração. Por mais que a Bíblia diz enganoso é o coração desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O caminho largo é esse caminho do coração, dos anseios, da alma sendo satisfeitos. Talvez se você está passando um problema, por exemplo, de ordem moral, e você vai em algum especialista da psicologia ou outro, fala assim, que é isso? Você tem que fazer o que te dá prazer.
Você tem que fazer o que te dá alegria. Você não pode ficar refriando os seus sentimentos. Você não pode ficar freando as suas emoções, os seus desejos, os seus apetites. Para você ser feliz, você tem que fazer aquilo que dá vontade. Esses são os conselhos do caminho largo. Jesus está dizendo aqui que é um caminho mais fácil. Muitos vão se acertar com ele, muitos vão se identificar com ele. É o caminho fácil, o caminho largo, o caminho da frouxidão moral, da frouxidão espiritual. É aquele caminho da filosofia mundana que diz o seguinte: olha, se você chegou ali, tem uma velhinha para atravessar a rua, você deu desejo de atravessar a velhinha na rua, você atravessa a velhinha na rua. Agora, se o seu desejo não é atravessar a velhinha na rua, é dar um pontapé na canela da velhinha, você dá um pontapé na canela da velhinha. Você tem que fazer aquilo que o seu coração pede para você ser feliz. Um bando de infeliz dando conselho para outros mais infelizes ainda. O caminho largo é esse caminho da frouxidão moral, espiritual. É este caminho dos apetites do coração, às vezes de uma religiosidade mecânica. Ao mesmo tempo, Jesus fala do caminho estreito. Este caminho estreito é um caminho mais difícil, mais árduo. É um caminho onde você passa a ter limites. Esse caminho, ele não te deixa você fazer o que quer, o que dá vontade. É um caminho que segue a um peregrino que ele sabe que tem restrições, que tem limitações. Este caminho, ele é limitado pelo temor de Deus no coração do homem. Este caminho é limitado pela vontade de Deus revelada a nós aqui nas páginas das Sagradas Escrituras. Este caminho, ele é limitado pela revelação de Deus, onde Deus estabelece o que ele requer de nós, onde a revelação divina coloca um freio nos nossos apetites, nas nossas vontades. É onde trabalha a moral do coração do homem. Este caminho ele é apertado porque ele é cheio de renúncias. Ele é um caminho que a própria palavra de Deus nos fala. Ele tem limitações, ele tem limites. Ele não é você ir seguindo o seu próprio coração, é você seguir a palavra de Deus. E tem dia que para você seguir a palavra de Deus, você há de convir comigo, que você tem que frear seus apetites. Às vezes você é um homem casado, você está me ouvindo agora, e deu vontade de sair para uma paquera fora do casamento. O caminho largo diz, vai, você tem que ser feliz. E o caminho estreito vai dizer, não, você tem uma esposa, isso não é lícito. Isso não é correto, isso não é moral, isso não é ético, isso não é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Tanto que não é que todo adultério tem um momento prazeroso do caminho largo e depois tem os conflitos da alma, as dificuldades da família, a humilhação para a pessoa traída, enfim. Não posso considerar alegria e prazer uma coisa que me dá satisfação hoje e me acarreta um mundo de tristezas amanhã. Conheci a história de um médico que suicidou, a história dele veio à tona. Amante, engravidou uma enfermeira, engravidou uma colega de trabalho, estava com um relacionamento proibido com uma esposa de um policial. Além disso tudo, ele já estava num segundo casamento porque já tinha traído a esposa no primeiro casamento e chegou à loucura do suicídio. Então o caminho largo parece bom, mas a palavra de Deus nos diz, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Parece bom, mas não é bom.
O bom mesmo, a alma humana que quer prosperar, é o caminho estreito. Além de falar do caminho estreito e do caminho largo, Jesus faz outra comparação, onde te coloca diante de duas possibilidades e você tem que ter uma escolha inevitável. Ele fala da porta larga e da porta estreita. É outra figura de linguagem muito interessante. Há duas portas. A porta larga é sempre aquela que conduz ao caminho largo, é sempre aquela mais fácil. Na porta larga, o peregrino não precisa abandonar nada, ele pode levar consigo todas as suas bagagens. Por exemplo, não há limite de bagagem ali. Ele não precisa de deixar para trás os seus pecados, ele não precisa deixar para trás a sua justiça própria, ele não precisa deixar para trás o seu orgulho, ele não precisa deixar para trás nada, porque a porta é larga, cabe, entra com ele amigos, companheiros e, enfim, ele pode até entrar acompanhado. Já a porta estreita não, a porta estreita ela é mais difícil. Primeiro, é difícil de acertá-la, é fácil das pessoas errarem esta porta estreita, até porque ela é estreita, não é tão fácil de ser achada. O peregrino desatento terá uma dificuldade imensa de encontrá-la. Assim é o Evangelho. Por outro lado, essa porta estreita também não dá para você levar muitas coisas. Você terá que renunciar ao mundo, você terá que renunciar ao pecado, você terá que renunciar à sua vontade própria, você terá que renunciar a muitas coisas porque a porta é estreita, não cabe. Outra coisa, não dá para você passar abraçado com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com seu avô, que muitos pensam que na hora de entrar no céu, ele abraça na sua mãezinha e entra. Um dia você vai ter que separar dela. Então, a porta é estreita, cabe um de cada vez, não passa as multidões. Por isso que a salvação é pessoal. Às vezes você está aí, eu tinha vontade de seguir a Cristo, mas o que meu amigo vai pensar de mim? Minha família pode achar ruim, vai me boicotar nas festas, enfim. Você pode estar pensando num monte de gente, mas a porta estreita passa um de cada vez. Porque a salvação é individual, é o seu relacionamento com Deus. Aliás, no dia que você morrer, eu já fui muito em cemitério. Quando a gente vai acompanhado da família e leva aquele que será sepultado até ali no túmulo, coloca no túmulo. Quando você entrega ele ao túmulo, volta todo mundo para trás. Dali para frente, é ele e Deus somente. Já pensou, você fez um monte de escolha baseado nos amigos que não podia perder, às vezes baseado nas tradições familiares, na cultura de família, às vezes para não perder muitas amizades, e colocou um monte de gente à sua volta para que você não tomasse a decisão correta ao lado do Senhor Jesus Cristo. Do túmulo para frente é você e Deus. Nenhum deles poderá te valer. Pensa nisto, 2 caminhos, 2 portas. Um caminho largo e um caminho estreito, uma porta larga e uma porta estreita. E o conselho de Jesus é o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Nós vamos para um intervalo e voltamos no próximo bloco para darmos sequência a este assunto. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro.
Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós voltamos aqui mais um bloco do programa Andando com Cristo e estamos falando, você que ligou o seu televisor agora, estamos falando sobre a passagem do Sermão da Montanha, quando Jesus fala dos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, a porta larga e a porta estreita, escolhas inevitáveis que todo ser humano tem que tomar na vida. Depois de falar de dois caminhos, duas portas, Jesus fala também de dois destinos. Deixa eu falar uma coisa para você, nenhum caminho é ingênuo. Todo caminho tem um destino e conduz para um destino. Nenhum caminho acaba por acabar. Todo caminho conduz o homem para um destino. Eu não sei qual caminho você está andando, mas eu sei que ele tem um destino. Você vai chegar a um destino. E aqui Jesus está falando do destino do caminho largo e do destino do caminho estreito. O caminho largo, aquele prazeroso, onde o homem não tem nenhuma renúncia, é o caminho que conduz para a destruição. Já citei Provérbios que diz, há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Todo caminho conduz o homem a um destino. O caminho largo conduz o destino dele à destruição. Essa palavra é terrível porque Deus criou um mundo maravilhoso e nos colocou neste mundo por Ele criado. Este mundo que produz vida, que nos traz alegria, que fala de esperança, de contentamento, de alegria, de vida, de repente vem para falar de destruição. É por isso que essa palavra é terrível, porque o caminho largo aparentemente é um caminho bom, mas é um caminho de destruição. Eu estou falando de futuro, mas nem precisava de falar de futuro. As pessoas já se autodestroem hoje nas drogas, é um caminho largo. No álcool, é um caminho largo. Nos vícios, é um caminho largo. Na prostituição, na imoralidade, é um caminho largo. Mas é um caminho de morte. Quantas pessoas com a alma cheia de conflito não conseguem, não tem paz para dormir, não tem alegria,
se correu tanto atrás da alegria e se autodestruiu nela, jogou a vida pela janela. É um caminho aparentemente bom, bonito, cheio de aparente liberdade, mas é um caminho de destruição. Então nós estamos falando dos destinos deste caminho. O caminho largo é um caminho de destruição. Ele te conduz para a destruição, ele vai te furtando, ele vai te enlaçando, ele vai te conduzindo, vai te escravizando. Quando você vê, você já está todo tomado por ele. E o fim dele é a destruição. O Salmo 73, o salmista diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, quase resvalaram os meus pés. Ou seja, quase andei pelo caminho largo, o caminho da destruição. Porque eu invejava o ímpio. O ímpio parece que tudo dá certo na vida dele. Ele ganha dinheiro fácil, ele vive uma vida sem regras, sem normas, uma aparente liberdade. Para ele, parece que não tem dor de cabeça, dor de barriga, parece que tudo do ímpio é bom. E eu invejava o ímpio, diz lá o Salmo 73. E ele chegou a se penitenciar e dizer: inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da iniquidade. Porque o ímpio não tem temor de Deus e parece que está levando vantagem. O caminho dele é mais fácil, é o caminho largo. Aí ele fala assim: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim dele. O Senhor nos coloca em lugar escorregadio. O ímpio vive caindo nas suas próprias armadilhas. Até que eu atinei para o fim deles. Eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo inveja o caminho do ímpio, mas ninguém quer o fim dele. Você já percebeu isso? Todos querem andar no caminho do ímpio, mas ninguém quer o fim dele. E Jesus está dizendo: nenhum caminho é ingênuo. Todo caminho conduz numa direção, conduz a um destino. Se há dois caminhos, duas portas, também há dois destinos. O destino do caminho largo é a destruição, o perecer eternamente. E o fim do caminho estreito, apertado, com renúncias, com lutas, com renúncias todos os dias. Mas o fim dele é a vida, é um caminho de vida, é um caminho que conduz à vida eterna. Pensa nisto. Às vezes você está fazendo suas escolhas erradas. É dia de você tomar uma decisão segura na sua vida. Uma decisão de andar nos caminhos do Senhor é o mais precioso que eu poderia te orientar através deste programa aqui que você acompanha no seu lar. O conselho mais precioso que eu poderia te dar é este: saia do caminho largo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aparentemente, parece que você vai estar levando desvantagem, mas é o caminho da vida, o caminho da vida eterna. Dois caminhos, duas portas, dois destinos, e eu vou fechar aqui falando de duas multidões. Jesus diz aqui no texto que o caminho largo são muitos que se acertam com ele, e o caminho estreito, a porta estreita, são poucos os que se acertam com ele. Isso é uma grande realidade. Quando você vê o caminho deste mundo, os caminhos dos prazeres deste mundo, você vê multidões. Olha os shows, multidões. Olham os bares, multidões. Olham a vida fácil, multidões indo por elas. Há duas multidões aqui. Uma muito maior, outra aparentemente muito menor, embora é também uma multidão. Poucos se acertam com esta porta estreita, com este caminho apertado, são poucos, a multidão parece que é menor. Muitas das vezes a gente, como cristão neste mundo, sofre da síndrome da minoria, não é? Ah, cheguei lá, tinha uma mixaria, uma minoria, parece que é aquela síndrome da minoria.
A minoria no Brasil não é a minoria não é alguma classe social. A minoria no mundo não é uma classe social. Pode saber que o cristão é uma minoria no mundo, mas nós não sofremos da síndrome da minoria. Até porque a nossa esperança não está em números, grande número, uma multidão. Esta síndrome da multidão é pior do que a síndrome da minoria. Se você pegar a sua Bíblia e ler João 6, você vai ver que Jesus estava cercado de uma multidão, ele multiplicou o pão, e ali ele alimentou os 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era uma multidão, no mínimo, das 15.000 pessoas, era muita gente. E eles começaram, naquele tropel da multidão, muitas pessoas estavam ali meramente de curiosidade, meramente para comer o pão que Jesus multiplicou, e de repente algum engraçado lá levantou, queria transformá-lo num político, no rei de Israel. E Jesus disse: não, meu reino não é deste mundo, eu não vim para ser governo político sobre vocês. Eu vim como um libertador, eu não vim como um governo político, eu vim como salvador. A minha função é outra, a minha tarefa é outra. E eles então, aquela multidão ali, gente que nem sabia por que estava ali, e essa síndrome da multidão é assim. Onde tem uma multidão, a pessoa para, não sabe nem por que está ali, o que está fazendo ali, não tem a menor consciência do que está ali. Tanto que não tem, voltando ao capítulo 6 de João, Jesus começa a endurecer o discurso e começa a dizer para eles: olha, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta da minha carne tem parte comigo. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Não é como aquele pão, o maná que vossos pais comeram lá no deserto, que comeram e pereceram. Quem se alimenta de mim tem a vida eterna. E começa a falar dos conceitos espirituais, dos conceitos eternos. E a multidão começou a dispersar, não dá muito ouvido aquilo. E de repente ele apertou mais o discurso. E ele disse o seguinte: olha, vocês me seguem, não porque eu sou o pão da vida, mas vocês me seguem porque eu multipliquei pão e dei de comer a vocês. Vocês me seguem não por causa das palavras que eu vos falo, mas por causa do pão que encheu a sua barriga, o seu estômago. E Jesus começou a apertar o discurso e de repente Jesus olha, a multidão foi abandonando, dispersando. E de repente ele levanta a cabeça, ficou só os discípulos, os apóstolos, em volta dele. E ele então vira para eles e fala assim: não quereis vós também retirar-vos? Quer dizer, muita gente estava ali pela síndrome da multidão. Então Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e temos aprendido que tu és o Cristo de Deus. Ou seja, continuou com Cristo somente aqueles que tinham uma convicção de quem ele era. A síndrome da multidão é isto. Muita gente está ali no meio, não sabe nem por que veio, nem por que está ali para levar alguma vantagem, não levou vantagem, dispersa com a mesma naturalidade com que se agregou ali. Dispersa com a mesma disposição daquela curiosidade que o levou a aproximar da multidão. Então Jesus está falando aqui de duas multidões. Muitos se acertam com o caminho largo, com a porta larga. Poucos se acertam com o caminho estreito e com a porta estreita. Mas é este caminho que conduz à vida eterna. Eu não sei em qual multidão você está andando, mas você terá que fazer uma escolha inevitável, porque todo caminho tem um destino. Nenhum caminho é ingênuo. Todo caminho conduz o homem a um destino. Ou a perdição e a destruição eterna, ou a vida eterna. Jesus está colocando você aqui diante de uma escolha inevitável. E eu também quero colocar você aqui diante de uma escolha inevitável. Talvez você já ouviu falar do Evangelho muitas vezes. Talvez você tenha curiosidades
de conhecer mais a Jesus, a sua salvação, o presente que Ele nos oferece, a salvação que Ele conquistou por nós na cruz e agora nos oferece graciosamente, não pelas obras humanas, mas pela obra de Cristo na cruz. Talvez você tenha curiosidade de conhecer melhor o Evangelho. Você está sendo colocado diante de duas possibilidades. Quase todo mundo se engana e engana o seu próprio coração pensando numa terceira via. Eu sou pastor, muitas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu não estou assim, muito firme nos caminhos de Deus, mas também não estou no caminho do inferno. Então em qual que você está? Porque só tem esses dois. Essa terceira via que você criou na sua consciência, ela é ilusória, ela é mentirosa. Aliás, ela não é tão ingênua. É aquela falsa paz que Satanás promove no coração dos homens para que ele não tome as decisões corretas, sensatas, urgentes e verdadeiras da sua vida. Tome cuidado com esse terceiro caminho, ele não existe. Só há dois caminhos. Que Deus te dê graça para compreender isso. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida para encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Não saia daí, é rápido. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Neste sábado, dia 3 de outubro, a igreja está promovendo um bazar missionário. Muita coisa boa, roupa, calçados e tantas coisas lá, muito boas, coisas novas, boas. É um bazar social para atender um grande número de pessoas da nossa sociedade. Você está convidado lá no bazar missionário, das 8h30 da manhã e termina às 4 da tarde. É durante todo o dia. Se você ver ali o movimento, você já sabe que é o bazar missionário. E coisas de boas qualidades e num preço simbólico. Eu quero deixar aqui o convite para você participar. E é um momento muito especial também na vida da nossa igreja. E olha, eu quero encerrar aqui este programa também fazendo um convite para você, para que você esteja lá na igreja conosco neste domingo, às 9 horas da manhã, escola dominical com classe para todas as faixas etárias, desde o adulto até a criança. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fica o convite para você e a sua família participar da programação da igreja. Mas não é participar da programação da igreja, é adorar a Deus, cultuar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você foi criado para cultuar a Deus, para glorificar a Deus.
e depois gozar da presença dele para todo sempre. É o convite para você estar conosco no próximo domingo, no culto, ali na Igreja Presbiteriana. Nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo, orando por você e pela sua família. Você precisa de fazer aquela escolha inevitável hoje. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo. Deus, nós oramos aqui pelos nossos ouvintes, pelos nossos telespectadores. Pedimos a Tua bênção sobre a vida deles. Ó Deus, que o coração deles seja despertado pelo Evangelho da Tua graça. Só há dois caminhos. Ou o homem está no caminho largo da perdição, ou ele está no caminho estreito da vida eterna. E se há alguém nos acompanhando agora, nós pedimos que a Tua graça assista o coração dele, de tal forma que ele venha fazer esta escolha inevitável na sua vida. Dá-lhe a graça de andar por este caminho estreito, de atender este ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Se há algum, ó Deus, se perdendo, enveredando por estes caminhos de destruição, de vício, de destruição da família, destruição da vida, que o Senhor restaure esta alma e traga para o caminho estreito. Deus é a nossa oração e pedimos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo. Continue com a programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. E Deus abençoe você e a sua família até o nosso próximo programa aqui na TV Grandourados. Deus abençoe.